Olá a todos, bem-vindos ao canal. Noites de Terror. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Marcelo e moro na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul. E o que eu vou relatar aqui hoje aconteceu no início dos anos 90. Pois bem, quem me contou este fato foi um amigo que morava na mesma rua que a minha, e ele se chama Alex. Neste fato, o que mais tinha chamado a minha atenção foi a prova real e mais bizarra que já vi na minha vida. Foi assim. O Alex era um amigo e morador novo da nossa região, no município de Araçá, no interior de Viamão. Ele e seu pai vieram morar na mesma rua onde eu morava, e eles alugaram uma casa nos fundos de uns vizinhos conhecidos meus, que moravam de frente com a minha casa naquela época. Eu, sendo já um morador antigo e com muitos conhecidos, o Alex também fez outras amizades com alguns amigos meus também. O seu pai trabalhava durante o dia, e o Alex era o que ficava em casa durante o dia, e às vezes saía com todos nós, para dar umas voltas, curtir, jogar bola, esse tipo de rotina, pois éramos todos adolescentes na época, e sempre procurávamos algo para fazer, mas nunca imaginei que um dia algo iria acontecer tão de repente assim com eles, e até mesmo para mim e os amigos, que já éramos moradores da região desde os anos 70, e apesar de não ser a primeira vez que isso tinha ocorrido na região na época, foi algo muito assustador. Onde eles moravam tinha ainda muitas matas no fundo do quintal. Tinha um pequeno beco que dava acesso a outra rua de baixo, porque a entrada principal do quintal era na nossa rua, e eles moravam numa pequena casa, uma casinha alugada de madeira, de 2 cômodos, e tinha um banheiro de alvenaria no meio do quintal, para todos os inquilinos usarem, porque as outras casas de aluguel eram de madeiras também. Os donos moravam na frente e a casa era de alvenaria. Numa noite, como de costume, o pai desse meu amigo, o Alex, chegou em casa já no início da noite. Era sempre o horário dele retornar do serviço para casa. E numa dessas noites, mais tarde, o pai de Alex ouviu um barulho que tinha vindo pelo lado de fora da casa. Pelo que me lembro, era já mais de 11 horas da noite. Isso pelo que eles disseram. E aqueles barulhos contínuos lá fora não paravam. Era muito sinistro o que eles escutavam quando estavam dentro de casa. O pai do Alex queria sair lá no escuro para ver o que era, mas estava um pouco tenso e resolveu ficar lá dentro para ouvir. Mas poucos minutos depois, veio o que não queria que acontecesse. O que estava lá fora bateu na porta da casa deles e começou uma sequência de arranhões sem parar. Isso por alguns minutos. Os dois se assustaram muito sem saber ao menos o que estava ocorrendo naquele instante. A casa que eles moravam era toda de madeira de compensado. Até a porta era assim, um material não muito forte. E de repente, tudo parou. Ficou num total silêncio. Os dois ficaram bastante tensos por tudo que acabara de acontecer. Angustiado, o pai desse meu amigo esperou por mais de 40 minutos e resolveu ir lá fora para ver o que realmente era. E como a luz estava um pouco clara naquela noite, dava para enxergar um pouco no escuro. Então, o pai do Alex andou por todo o quintal, por trás da casa, pelos lados, olhou tudo e nada. Estava tudo normal. Mas quando ele foi até o beco, onde dava na outra rua, e esse beco era as matas dos 2 lados no fundo do quintal, lá estava, no meio da rua, o inesperado. Uma espécie de cachorro preto enorme, sentado no meio da rua, onde dava acesso ao beco para o quintal. Ali, naquele momento, onde estava uma criatura misteriosa, que o pai desse meu amigo se ligou. Todo aquele agito anterior, na frente da sua casa, há poucos minutos atrás, só poderia ter sido daquilo que ele viu lá no beco.
Sem pensar muito, correu para dentro de casa e trancou a porta assustado. Explicou a Alex que tinha um cachorro negro enorme sentado lá fora. Então, eles ficaram dentro de casa com tudo trancado e só esperando o tempo passar e rezando para que não voltasse a acontecer de novo, e pedindo a Deus para que amanhecesse logo. Na manhã seguinte, o Alex tinha me chamado lá em casa, junto com outro amigo, para irmos até a casa dele, porque ele tinha uma coisa para nos contar. Daí fomos, eu, ele e um outro amigo nosso, que se chamava Anderson. E lá, em sua casa, o Alex nos contou tudo da noite passada. Eu e o Anderson ficamos surpresos do fato. O Alex, para nós não pensarmos que era mentira o que ele tinha falado, nos mostrou a porta toda arranhada, como se alguém tivesse pegado um prego e passasse com força em toda a parte da porta. Eu e o Anderson acreditamos em tudo que ele estava querendo dizer. E como esse outro amigo meu, o Anderson, a família dele, já tinha visto essa criatura na região há anos atrás. E seu pai também já teve avistamento com esse ser bizarro e horrendo uma vez à noite. Daí o Anderson revelou para Alex que aquele bicho que rondou pela casa na noite passada se tratava de um lobisomem, porque na nossa região tinha muitos relatos desse tipo, envolvendo uma espécie de lobo ou um cão preto que sempre estava por ali em noites de lua cheia, e que na época tinha um morador antigo que muitos diziam ser o tal lobisomem. Até hoje eu me lembro desse fato, do Alex com seu pai e daquele ocorrido. Um tempo depois, eles foram embora da região, se mudaram, e nunca mais tive contato com eles. E aqueles arranhões daquela porta que eu vi, nunca mais vou esquecer. Também foi muito real. Muito obrigado por contar esse meu relato e uma boa noite.